Estou caminhando pra chegar mais perto, mas entre mim e a promessa há um deserto e eu não vou parar. Olá, queridos, bem-vindos ao nosso curso bíblico básico, hoje com a lição número 7. Nós vimos a lição passada, na aula passada, que a história do povo de Deus foi dividida em 3 etapas. E na aula anterior, nas aulas anteriores, nós estudamos a primeira etapa, que foi dividida em 2 períodos. Na aula passada, nós começamos já a segunda época, que é a época de Israel, e essa época de Israel, por ser mais extensa, um conteúdo maior, ela foi dividida em 9 períodos. Nós vimos a época de Israel, o primeiro período, que foi o período patriarcal, Israel no Egito, Israel no deserto, a conquista de Canaã e o período dos juízes. Hoje nós vamos ver aqui o 6º período da época de Israel, que é a monarquia. O que é a monarquia? A monarquia é um sistema de governo, é uma forma de governo onde todos os poderes eles ficam concentrados na mão de um único homem, no caso o rei. Isso é a monarquia. Até então, o que o povo de Israel vivia era a teocracia. A teocracia nada mais é do que o próprio Deus governando o seu povo, o próprio Deus dirigindo, orientando, enfim, sendo a autoridade máxima na vida do seu povo. E era assim que Deus gostaria que continuasse. Ele queria continuar sendo o rei de Israel. Mas o povo israelita preferiu, achou melhor ter um rei como as outras nações tinham. Então, esse período da monarquia, alguns fatos que são importantes e que se destacam é a construção do templo em Jerusalém. Salomão demorou 7 anos para terminar a construção, a edificação do templo que ficava em Jerusalém. E outro fato importante, marcante nesse período da monarquia, foi justamente a divisão do reino de Israel. Mas antes, nós precisamos falar sobre o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Ele era hebreu. Ele foi escolhido por Deus e ele foi cheio do Espírito de Deus. Esses eram requisitos necessários para o monarca de Israel. Então, o Saul, antes de ter sido escolhido e ovacionado pelas pessoas, pelo povo, ele foi escolhido por Deus. Foi Deus quem escolheu Saul, mandou ungir Saul. Saul foi cheio do Espírito de Deus e os primeiros momentos do reinado de Saul foram bons. Veja que nas mãos de Saul, Israel conquistou bastante espaço. O reino de Israel cresceu, se expandiu e também prosperou. Então, enquanto Saul andava na presença de Deus, ele fazia as coisas conforme a vontade de Deus e o reino crescia e era abençoado. Mas num dado momento da vida de Saul, ele foi tomado por sentimentos humanos, né? Ele se deixou levar por sentimentos humanos, inveja, ciúme, insegurança, e ele começou a se afastar de Deus, dos mandamentos de Deus, das ordenanças do Senhor. O reinado de Saul, que estava muito bem, começou a entrar em declínio. Mas antes mesmo que o reinado entrasse em declínio, quem entrou num declínio terrível, espiritualmente falando, foi o próprio Saul. Nós sabemos que o final do rei Saul não foi um final bonito, não foi bom. Aliás, pelo contrário, né? Foi muito triste. O fim da vida de Saul foi que ele praticou o suicídio e foi um suicídio assistido. Foi um desespero tão grande, foi uma tomada de decisão tão drástica que o Saul não viu outro meio que não fosse o de tirar a sua própria vida. Nessa mesma batalha em que Saul se suicida, os seus filhos também são assassinados em guerra. Os inimigos matam os filhos de Saul e Saul tira a sua própria vida. Só restou um filho de Saul que infelizmente não pôde assumir o trono de Israel, como era o costume. O costume na monarquia era que quando o monarca morresse, o seu filho assumiria o trono.
Saul desagradou tanto a Deus que Deus simplesmente tira a descendência de Saul do trono. Saul morre e toda a sua descendência, ou quase toda, morre também na batalha, sobrando um filho, mas ele foi rejeitado. Então quem vai assumir o trono no lugar de Saul é outra dinastia, é a dinastia do Davi. A partir do Davi, então nós vamos ter a dinastia davídica. Davi será sucedido por seu filho Salomão, que será também sucedido por seu filho, e assim por diante. Ok? Davi assume o lugar de Saul no trono e realmente consegue agradar a Deus. Apesar dos pesares, ninguém é perfeito, né? O rei Davi também comete os seus erros, comete as suas falhas, mas apresenta a Deus um coração contrito, apresenta a Deus um coração quebrantado, arrependido, e Deus vai dizer que ele é o homem que conseguiu agradar o seu coração. Então em Davi nós encontramos um homem cujo coração alegrava o coração de Deus. Com Davi, o reinado de Israel também se expandiu, também cresceu, também prosperou. Davi conseguiu reunir, juntar todas as matérias-primas, materiais, insumos que seriam necessários para a construção do templo. Porém, Deus fala com Davi e diz: não, Davi, não será você a construir o templo, mas o templo será construído nos dias do seu filho Salomão. Davi adoece, antes de morrer, ele coloca no seu lugar o Salomão. Salomão não era o primogênito de Davi, mas Salomão foi aquele que Davi abençoou, que Deus ungiu para assumir o reinado de Israel. Todos nós sabemos que ele foi dono de uma sabedoria divina, não é? Deus se manifesta para Salomão e pergunta a Salomão, né? Diz a Salomão: pede o que você quiser e eu te darei. É fato notório essa passagem da Bíblia, quando Salomão pede a Deus sabedoria. E o pedido de Salomão agradou tanto ao Senhor, que além de sabedoria, Salomão se tornou o homem mais rico de toda a terra. No período de Salomão, Israel cresceu muitíssimo, conquistou muitíssimo território e também prosperidade para o povo de Israel. Porém, o Salomão fez uma coisa que a lei condenava. Entre outras coisas, Salomão casou-se com muitas mulheres. E a lei dizia que o rei de Israel não podia ter muitas mulheres para não correr o risco do seu coração ser corrompido, ser envenenado por causa da multidão de mulheres. E foi exatamente o que Salomão fez. Ele teve 300 esposas e 700 concubinas, ou seja, ele casou-se, abre aspas aí, com 1000 mulheres. Então, por meio de Salomão, das atitudes erradas, contrárias à ordem de Deus, de Salomão, a idolatria entrou em Israel. De modo que Deus ficou muito, mas muito aborrecido, e mandou o profeta dizer para Salomão: olha, o reino de Israel, por causa do seu pecado, será rasgado e será dividido. Não será mais um reino unificado. As tribos serão divididas. Eu só não vou fazer isso, Salomão, Deus mandou o profeta dizer, nos seus dias, por amor ao seu pai Davi. Mas nos dias do seu filho, isso vai acontecer. Então Deus, ele rejeitou a maneira como Salomão se comportava. E por causa disso, ele disse que o reino seria rasgado, seria dividido. Entenda bem que desde a saída do Egito, que as tribos de Israel, elas viviam unidas. Elas formavam um único reino, era o reino de Israel. Por causa dos erros, por causa da idolatria, por causa da desobediência de Salomão, esse reino que até então era um reino único, será dividido, será partido. E não vai ser mais somente o reino de Israel, mas vai ser o reino
de Israel no norte e o reino de Judá no sul. E o próximo período é justamente esse, é o período do reino dividido. Salomão envelhece, prestes a morrer. Quem assume o trono no lugar de Salomão é justamente o seu filho Roboão. Roboão não consegue ficar reinando por muito tempo sobre as 12 tribos, mas ele se mostra mais duro, mais inflexível do que Salomão, e aí o reino então é rasgado. A profecia dada por meio do profeta a Salomão se cumpre agora nos dias de Roboão. E o reino é rasgado. 10 tribos vão para um lado e formam o reino do norte, que é Israel. A capital é Samaria, e quem vai ser o primeiro rei depois da divisão em Israel é Jeroboão. Mas quem é Jeroboão? É um nobre? De quem que se trata esse Jeroboão? Quem é ele? Jeroboão era um servo, um soldado, um responsável, um comandante de exército de Salomão. Ele é quem vai assumir a responsabilidade de governar, de reinar sobre as 10 tribos do Reino do Norte, que é Israel, cuja capital é Samaria. E aí? E a outra parte? 2 tribos ficam para o Reino do Sul, que é Judá, a capital vai ser Jerusalém e o rei vai ser Roboão. A diferença são muitas entre um reinado e outro, mas basicamente no Reino do Sul vai ser obedecida a ordem de hereditariedade. Então o filho de Roboão assume no lugar dele e o filho do filho no lugar do filho e assim por diante. Então no Reino do Sul será a dinastia davídica. Vai ser obedecida a ordem de descendência, né? A ordem hereditária. Já o Reino do Norte não vai ser assim. Cada um vai reinar por um período, vem o outro, mata, toma o lugar, mata a família inteira. Então não vai ser obedecida a ordem da hereditariedade na sucessão do trono do Reino do Norte. E uma vez Israel dividido, e tendo o Reino do Sul e o Reino do Norte, a partir da divisão, eles se tornarão inimigos. Vão guerrear, vão lutar, vão ter batalhas, vão enfrentar batalhas entre um e outro, além deles enfrentarem inimigos também que virão de fora. Olha só, o Reino do Norte em 722 será tomado, será assolado pelo reino da Síria. Então, no ano de 722 a.C., o Reino do Norte, Israel, cuja capital é Samaria, será invadida e será tomada, dominada pelo reino da Síria. O que o rei da Síria faz? Invade Israel, invade o Reino do Norte e deporta em massa os judeus para o reino da Síria e espalha pelo mundo da época. Fica lá em Samaria um pequeno remanescente de israelita morando ainda em Samaria, e o reino da Síria, o rei da Síria, o que ele vai fazer? Ele vai trazer gente de vários lugares para repovoar Samaria. Então virão pessoas, virão povos de Cuta, de Ava, de Sefarvaim, pessoas estranhas, pessoas de outros povos, de outras nações, que serão trazidos pelo rei da Síria e vão repovoar Samaria. O que vai acontecer? O judeu de Samaria vai se juntar a esses povos estranhos vindos de outros lugares, vão se casar e vão ter filhos. Esses descendentes que virão do judeu de Samaria com esses povos estranhos serão os samaritanos, que não serão um judeu puro, mas terão uma etnia mista e também uma religiosidade mista, porque esses povos virão e trarão com eles as suas crenças, os seus deuses e as suas práticas pagãs. Esses serão os samaritanos
que posteriormente serão rejeitados pelos judeus de Judá e tornar-se-ão então inimigos até os dias do Novo Testamento. Aproximadamente uns 150 anos depois disso, em 586 a.C., vem a Babilônia, toma Judá e domina Judá por completo. Então, em 586, a Babilônia vem, sitia Jerusalém, sitia Judá, até que chega o momento deles tomarem por completo o reino do sul, que é o reino de Judá. Mas antes disso, olha, sobre o cativeiro e sobre o exílio babilônico, você encontra informações, registros no livro de Isaías, de Jeremias, de Lamentações, de Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias, Abacuque e Malaquias. Todos esses livros vão trazer para nós informações das coisas que aconteceram nesse exílio, que é o exílio da Babilônia. Durou aproximadamente 70 anos esse cativeiro. Mas antes de qualquer coisa, vamos ter na nossa cabeça o seguinte: as causas dos exílios, dos cativeiros, tanto pela Síria quanto pela Babilônia, tanto em Israel, no Reino do Norte, quanto em Judá, no Reino do Sul. O que motivou as causas desses exílios foram nada mais, nada menos do que a desobediência e a idolatria. Estas foram as causas dos exílios, tanto do Sul quanto do Norte. A desobediência do povo. O povo sai do mandamento, o povo deixa de obedecer o mandamento de Deus, o povo se aprofunda no paganismo, nas práticas pagãs, na idolatria. Isso foi tão sério e foi tão insuportável aos olhos de Deus que Israel é tomado pela Síria e é dissipado entre todas as nações. 150 anos aproximadamente depois, a Babilônia vem, toma Judá, sitia, destrói Jerusalém, Judá e leva o povo cativo para dentro das terras da Babilônia. Isso vai durar aproximadamente 70 anos. Então, em 598, o Nabucodonosor vai cercar Jerusalém por completo. Em 586, ocorre a invasão. Veja que esses domínios não aconteceram de um dia para a noite. No caso, eles demoram tempo. Então vem o inimigo, cerca, fica cercando por algum tempo, ninguém entra, ninguém sai, ninguém compra, não entra alimento, não entra mercadoria. Então o povo sitiado fica em situação de miséria, em situação de caos lamentável, e depois o opositor, né, no caso aqui em 586, o Nabucodonosor, ele invade e ele domina Judá e Jerusalém por completo. Primeiro ele vai destruir o templo, vai levar os utensílios para a Babilônia, ele vai deixar um rei vassalo que ele determina para continuar ali e pagando tributo para a Babilônia, mas esse rei vai tentar se levantar contra a Babilônia, aí Nabucodonosor vem e leva o rei para a Babilônia com os olhos vazados, ele vai ser morto lá dentro da Babilônia. Isso levou tempo, não foi de um dia para a noite. Algum tempo depois, né, a destruição total acontece, o cativeiro, e Jerusalém fica num monturo, numa destruição total. Quando mais um tempo depois, a Babilônia vai ser conquistada pela Pérsia, né? É o domínio medo-persa. O rei da Pérsia, Ciro, ele vai conquistar a Babilônia e ele vai assinar um decreto liberando o povo exilado na Babilônia, para que esse povo retorne para Judá, retorne para Jerusalém. Todos os custos da viagem, todos os custos da reconstrução do templo e de Jerusalém vão ser bancados pelos cofres da Babilônia. Então, o povo tem ordem, tem a liberação do Ciro, por meio do decreto que ele assina, de poder retornar para sua pátria, retornar
para Jerusalém. Os hebreus, quando voltam para Judá, para Jerusalém, eles voltam falando o aramaico. Perderam o contato com a língua mãe, né? Muitos deixaram, não aprenderam, nasceram na Babilônia e por conta disso não aprenderam a falar o hebraico. Então o que acontece é que o povo retorna da Babilônia para Judá falando o aramaico, que é o idioma dos caldeus. O aramaico vai ser falado inclusive nos dias de Jesus. Jesus, os discípulos, eles falam o aramaico. O aramaico é um idioma herdado no cativeiro da Babilônia. Quando a leitura das escrituras é feita lá em Judá, depois do retorno, a leitura da escritura é feita em hebraico, foi necessário que se fizesse a tradução. Quando você lê Neemias, capítulo 8, versículo 8, e você vê o escriba, né, Esdras, lendo as escrituras, falando da lei com o povo em hebraico, você vê que foi preciso que se traduzisse para que o povo pudesse entender o hebraico. Eles não conheciam, eles falavam o aramaico. Essa era a situação nos primeiros momentos do retorno do exílio da Babilônia para Judá, para Jerusalém. Isso está muito claro no livro de Esdras e no livro de Neemias também. O nono período é o período interbíblico. Esse nono período vai finalizar a história, a época de Israel, que é a segunda época da história do povo de Deus. Foram 9 períodos. A gente no curso bíblico básico não tem tanto tempo de falar com tanto detalhe sobre cada período, sobre cada momento. Mas no curso bíblico avançado, a gente se aprofunda um pouquinho mais e a gente fala um pouquinho mais com calma a respeito de cada período. O nono período é o período interbíblico. Esse período, ele fica entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Na nossa Bíblia, normalmente existe uma página em branco, representando, simbolizando esse período interbíblico, que também é conhecido como período intertestamentário. Fatos importantíssimos aconteceram nesse período. E nós encontramos a narrativa desses fatos que aconteceram no período interbíblico no primeiro livro e no segundo livro de Macabeus. Apesar de serem livros apócrifos, não serem reconhecidos como inspirados por Deus, esses dois livros, primeiro e segundo de Macabeus, eles têm uma importância histórica para nós que gostamos de estudar um bocadinho mais os adventos que aconteceram entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Veja que nesse período do período interbíblico, alguns fatos importantes que aconteceram foi, além do domínio persa, né, que venceu a Babilônia, que liberou o povo para que o povo pudesse retornar para sua pátria, nós teremos também, logo em seguida, o domínio grego. Alexandre o Grande vai dominar a Babilônia, a Pérsia, tudo o que o rei da Pérsia tinha conquistado até então. Alexandre o Grande vem e ele vem conquistando o mundo na época. Alexandre não tinha filhos. E quando ele chega à beira da morte, por não ter filhos, não ter descendentes, ele divide o seu reino em 4 partes. 2 partes serão entregues a 2 generais seus que ficarão responsáveis por toda a parte do Egito e da Palestina. E esses generais, eles vão fundar, inaugurar, instituir a dinastia dos Seleucidas. Veja bem que, a princípio, o povo judeu consegue ter uma relativa tranquilidade, uma relativa liberdade, paz, sob o domínio grego. Mas com a morte do Alexandre, com a divisão do reino, com os generais que vão dominar sobre o local da Palestina, os judeus começarão a ser perseguidos. E aí nós vamos ter um período muito interessante, que é o período dos Macabeus. Um período de revolta, um período de opressão, um período de perseguição acirrada, um período de sofrimento, que vai ser esse período dos Macabeus.
Nesse momento histórico, nesse momento da revolta dos Macabeus, uma pessoa se sobressai, é o Judas Macabeus. Ele assume o lugar de Matatias, o seu pai, que é o sacerdote na época, e pelas mãos do Judas Macabeus desencadeia-se então a revolta dos Macabeus. É apaixonante quando você lê no primeiro e no segundo livro de Macabeus as coisas, os fatos terríveis que aconteceram nesse momento de perseguição. Veja que foi imposição dos dominadores que fosse revertida a circuncisão, e muitos judeus passaram pelo processo da reversão da circuncisão, abrindo mão das coisas de Deus e mudando de lado, saindo do lado do povo de Deus e adotando o lado do adversário. Então esse período dos Macabeus é um período forte, é um período impactante, cujos registros você pode encontrar nesses dois livros que eu citei para você, a efeito de conhecimento histórico. Não existe inspiração divina nesses dois livros apócrifos que eu citei para vocês, mas o valor histórico é muito grande. Por quê? Vai ser a preparação do terreno para o nascimento do Messias. É a preparação do contexto histórico para o advento de Cristo, para o advento do Messias. No ano de 63 a.C., vem um outro império dominando o mundo, e é o Império Romano. Nesse momento nós vamos ter como uma figura emblemática o Herodes o Grande. E logo em seguida nós vamos ver, né, no panorama bíblico, no panorama do Novo Testamento, o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador, o nascimento de Cristo. Então esses foram os 9 períodos que compõem a segunda época de Israel, que compõe também a história do povo de Deus. Na próxima aula nós vamos ver o nascimento de Jesus e a época do cristianismo. No final vai ter uma atividade do vídeo que você vai elaborar, vai enviar, e nós vamos ter a atribuição de pontos para compor a nota final. Fiquem com Deus, até a próxima, em nome de